Ok. Então, assim, para o encontro de hoje, a gente pensou em fazer uma coisa um pouco diferente do que a gente fez nos outros encontros, por aqui, que é convidar para um outro espaço, né? Um espaço do sentir. E é um convidar para a gente sentir no nosso corpo emocional, como que essa mensagem chega para a gente. Então, a ideia, eu vou ler um trecho do livro. E aí esse trecho de livro foi escolhido assim, deixa eu ver o que que o universo tem para nos dizer para a gente sentir hoje. Então foi bem desse lugar. E aí a ideia, à medida que eu for lendo, o convite é eu começar a perceber como é que isso chega, o que que sente a respeito disso. E dentro desse lugar do sentir é um exercício de experimentação para além do que a gente acha que a gente sente sobre isso, para além das ideias que a gente já tem sobre esse assunto. É bem esse convite de abrir para o desconhecido. Então, não é com algo que a gente já saiba. Por isso que o convite é a gente ouvir com o nosso corpo emocional. E aí eu vou trazer, até convidar para a Joana, se ela quiser trazer já as distinções dos 4 sentimentos, porque a navegação desse sentir, a gente vai fazer através de 4 sentimentos, que a Joana vai trazer para a gente as distinções. E o que ajuda a navegar nesses 4 sentimentos é a gente ter um pouco mais de assertividade de camadas mais profundas do que realmente está acontecendo, né, dentro da gente. E isso pode realmente trazer informações preciosas, assim, de transformação, de informações que de repente a gente, sabe, para mim chega assim, quando tem alguma coisa que está me atrapalhando para eu dar meu próximo passo e eu não sei o que é e parece que eu fico patinando, e aí na hora que eu descubro o que é, vem uma chave, e aí faz uma mudança, faz um shift, uau, era isso. Então, a navegação nesses 4 sentimentos é uma forma da gente conseguir entrar nesse lugar, de olhar para camadas mais profundas e descobrir o que que eu preciso, qual é a informação preciosa para mim agora. Queres que eu traga agora a distinção? Eu acho que é bacana para já Ah, sim. ajudar a navegação. Então, nós temos muitos sentimentos, né? E a forma de olhar para eles é muito diversa no mundo atual, há várias linhas, mas queremos trazer uma proposta de olharmos para os sentimentos como 4 sentimentos base, que é como se fossem as cores primárias, né? As cores primárias fazem todas as outras cores, misturando um pouquinho de cada. E os sentimentos base também é a mesma coisa. E à medida que a gente olha para os sentimentos de forma mais base, né, se olharmos para aqueles 4, as coisas começam a trazer mais clareza para nós. Então, nós vamos trabalhar com a alegria, com a tristeza, com o medo e com a raiva. Sendo que a alegria é, acho que todo mundo sabe, né? Aquela expansão, aquela vontade de querer continuar ali naquele espaço, naquele sentimento e de uma forma muito expansiva. A raiva também muito expansiva, mas ao mesmo tempo às vezes traz uma coisa mais de destruir ou de parar alguma coisa ou de começar alguma coisa, uma energia muito forte. A tristeza, que nos leva muitas vezes para o passado, alguma coisa que era importante para mim e isso me tocou, ou o medo, não é? Que é muito ligado ao futuro, alguma coisa que neste momento está agitada aqui porque eu estou prevendo alguma coisa para o meu futuro. Então, estas são as 4 bases e é através delas que nós queremos comunicar hoje, assim, que a gente fica atento ao nosso corpo físico, de como é que o corpo físico vai mostrando as sensações que demonstram quais são os sentimentos que estão rolando aqui dentro do nosso corpo. Ok? Prontas? Alguém quer trazer alguma pergunta sobre a proposta? Ok? Então, eu vou ler o trecho do livro.
Ok. Mas não importa como as chamemos, elas não são mães de verdade. Eu não quero me aprofundar muito no próximo assunto, mas ele é um bom exemplo de por que é tão difícil que as mães sejam mães de verdade e de como o nosso mundo as transforma em mães de fachada. Cada vez mais bebês nascem de cesariana. Uma conhecida minha que trabalha na maternidade de um hospital me disse que isso acontece porque é mais conveniente para o médico e porque esse procedimento protege melhor os médicos contra processos judiciais. Pode ser isso e podem haver outras razões. De qualquer forma, o aumento do número de cesarianas indica que ter um bebê de maneira que a natureza planejou não é uma grande prioridade em nosso mundo. E pouco reconhecimento e apoio ao fato de que a maneira natural de parir é uma continuação da colaboração que ocorre entre bebê e mãe antes do parto e que isso os prepara para darem continuidade à sua unidade de funcionamento no pós-parto. Mãe e bebê são partes de um único processo. A interferência de pessoas de fora altera esse processo. Mas como a unidade entre mãe e bebê depois do parto já não é mesmo valorizada, não faz diferença se os dois são ativamente eliminados do processo. Nós vemos o parto como a separação da mãe e do bebê, não como o início de uma nova etapa em sua união. Abre espaço para quem quer falar a partir dos sentimentos. O que esse trecho traz para você? Eu senti medo. Esse último trechinho aí deu muito medo, assim, esse lugar de não olharmos, né, a sociedade não olhar o, o parto como uma nova etapa, mas sim como uma separação. Me veio assim um medo muito gigante com isso. E ao mesmo tempo que vem esse medo, vem depois de sentir o medo, vem uma raiva assim como se eu tivesse que lutar para que isso não acontecesse. É, e eu sinto que esse medo veio medo vários momentos, assim, veio medo logo quando há que a sociedade não prepara as mães, não prepara as pessoas para mães de fachada, me veio logo muito medo nisso, e acho que veio um medo porque eu sinto que eu não quero perpetuar essas mães de fachada em algum momento. E quando eu sou mãe de fachada, vem um medo muito pessoal, assim, em que momento é que eu estou sendo mãe de fachada e em que momento é que eu estou perpetuando uma coisa que eu não quero fazer. E que de facto eu não consigo ter consciência. Então, o meu medo é se eu não tenho consciência, eu não consigo mudar. E vem um medo, assim, muito sistémico disso, tem uma frase que ele fala, não é, de tirarem, como se tirassem a mãe e o bebê da história, né, como se essa naturalidade das coisas é completamente manipulada e nós deixamos de ser naturais e somos marionetes, sensação.
sei se vocês chamam marionetes, a sensação que dá é que somos marionetes e não só o bebê, mas a mãe adulta também é uma marioneta, acaba sendo, porque ela está num momento bastante é forte, mas também é frágil, não é? Não à toa, a maioria das mulheres que paria sozinha, elas se separavam, ou os animais, né? As fêmeas se separam do resto da confusão, porque ele é um momento muito poderoso e frágil ao mesmo tempo, né? E aí me veio assim muito medo em termos pessoais, né, do que é que isso impacta em mim, na minha vida, na vida do meu filho, mas depois vem uma raiva muito grande, assim, de querer ser tipo guardiã, de não aceitar que isso se perpetue. Acho que foi que ficou mais forte, assim, em mim, medo e raiva. Obrigada, Joana. Eu senti também essa raiva, assim. Primeira coisa que veio foi uma raiva, mas também porque é como se eu estivesse me sentindo julgada, né? Apesar de ser a própria sociedade que transforma a gente em mães de fachada, ela também julga que a gente não está fazendo as coisas corretamente. Então me veio essa raiva, assim, de estar sendo julgada e também me veio tristeza, assim, de que o que ele está falando é uma realidade, né? Que no nosso país, assim, a taxa de cesáreas que não seriam necessárias é altíssima, por conta de realmente tirar o protagonismo, né, dessa mãe, dessa mulher e do bebê e entrar em outras coisas na história. E eu tô impressionada, assim, com a sincronicidade, porque eu tô desde o final de semana escrevendo um texto para postar sobre parto, justamente sobre isso, embasada numa parteira que a gente admira muito, que é a Janine Parvati Baker, que ela já foi, já faleceu, mas ela deixou assim um legado maravilhoso, livros e alguns vídeos, e a gente também não tem nada dela assim aqui no Brasil. E ela é muito incrível, assim, uma mulher maravilhosa. E aí você trouxe justo esse tema, assim, então tô não impressionada, mas estou assim, surpresa com a sincronicidade disso, sabe? Mas basicamente foram esses os sentimentos: raiva e tristeza. Para mim, a primeira coisa que veio, assim, logo que você começou a ler também foi uma tristeza, assim, que foi interessante o convite, porque eu acho que talvez eu nunca tenha acessado essa tristeza, assim, em relação a isso. Eu sempre acessei muita, ainda mais trabalhando com isso, né, principalmente com esse cenário de parto e essa realidade cesariana e tal, sempre, talvez acendeu mais em mim muito mais essa coisa de raiva, de indignação, de, tipo, lutar contra, sei lá, de ativismo, de não aceitar, né. E então hoje, logo que você começou, me veio uma tristeza, assim, profunda, que eu nem sei explicar, assim. Realmente veio, de um outro lugar, assim, não muito racional, e talvez tenha a ver com isso, né, de sentir no corpo que essa é uma realidade, né, que a gente está vivendo hoje, que não é uma ideia, né, que ele não está falando de uma coisa que ele, sei lá, tá viajando, assim, né, é forte e talvez uma tristeza, talvez
até de uma saudade, assim, de um lugar que a gente deixou para trás, né? Como uma saudade de casa, assim, como uma saudade de um lugar que é um lugar, um lar, e que a gente caminhou muito para muito longe desse lugar, né? Então, obrigado pelo convite, porque acho que eu nunca tinha acessado esse dessa forma, assim. Obrigada, Jéssica. Para mim, esse trecho, eu sinto tristeza. Eu sinto tristeza porque o que me vem é quantas vidas, quantas vidas estão aquém do que poderiam ser, né? Quantos de nós, quanto de mim, quanto de pessoas com tanto brilho, tanto potencial, tanta luz. O quanto de luz no mundo não foi perdido por conta dessa desconexão? O quanto de luz não foi desperdiçada? Isso me traz essa tristeza desse cenário se repetindo há tantas gerações, há tantas vidas, sucessivamente. Quanta destruição. Isso me traz essa tristeza nesse trecho. Eu sinto medo de, de ser parte disso. Eu sinto medo porque eu sou parte disso. Eu sinto medo porque eu reproduzo o mesmo sistema no meu pequeno sistema. Eu sinto medo do quanto eu estou contribuindo para essa desconexão, por ser parte do sistema, por ser fruto dele. E sinto raiva, sinto muita raiva, exatamente de ser parte do sistema. E me vem essa chama interna de essa chama interna de mudança, de, de transformação. Até quando? Até quando eu vou entregar a minha luz para o sistema? Até quando eu vou entregar o meu tesouro, aquilo que eu tenho para trazer para o mundo, para o sistema? Até quando eu vou permitir que eu atue no mundo a partir de um condicionamento, a partir de uma programação? E aí vem essa chama de mudança, essa chama de essa chama de transformação, essa chama de, ok, se não tem portas abertas, me dá o martelo que eu vou abrir uma aqui agora, sabe? E vamos junto, e vamos abrir uma porta aqui. E isso me dá alegria. Isso me dá uma alegria de chegar aqui agora, nesse grupo, e nesse movimento, e ter esse livro, e perceber o quanto esse livro mexe com a gente, com nós, e perceber que não é só um desejo meu, que não é só uma chama minha, que não é só sobre mim, né? E que não existe esse lugar de estar sozinha, existe o lugar da gente estar separado, porque a gente foi separado, sistematicamente, mas que a gente não está sozinho, a gente precisa se encontrar, se juntar. Ah, Obrigada, Priscila. Eu tô assim, vindo assim, é um tema que eu tô assim há algum tempo, há quase 2 anos a integrar, e que acho que vai para o resto da vida, sobre o parto, né? O parto do João Salvador, e que não é só um parto do João Salvador, mas é um parto de mim também, né? E eu
eu depois de ler o livro do Michel Audin, sobre a cientificação do amor, que é um livro que eu já falei muito aqui, que eu acho que ele é muito complementar a este livro do que aconteceu com as mães. Eles os dois tocam nos mesmos temas com abordagens diferentes. Mas depois de ler esse livro, eu comecei a questionar muito sobre o parto que eu tive, né? E eu tive um parto humanizado, eu escolhi toda a equipe, não é assim, não foi o parto que eu queria, né? Eu acabei indo para um lugar muito comum em mim, que é idealizar as coisas. E embora eu tivesse essa consciência né, durante a preparação do parto, eu percebi que estava a idealizar e várias fichas foram caindo durante o processo. Ainda assim, depois do parto, depois de ler o livro, eu percebi o quanto as minhas escolhas foram também escolhas por ter muito medo e não confiar de facto que eu era capaz. Eu hoje tenho essa consciência, assim, eu me sentia muito incapaz de parir, e sei que tem a ver com a história, né, por exemplo, eu não sou muito preparada fisicamente, eu sou muito tenho muita parte mental, o corpo é uma coisa que eu olho, muito recentemente, né, principalmente nesse caminho de olhar para o corpo feminino, foi uma coisa que não foi assim, não foi desde a minha menarca, né? Foi há muito poucos anos, assim, na minha história de vida. E aí eu comecei a perceber, eu comecei a ter raiva disso, porque até quando a gente fala de parto humanizado, eu percebi o quanto eu fui meio que, como é que eu ia dizer isto, assim, eu fui bebendo de fantasias que existem através da internet, de um idealismo também de um parto humanizado, né? E aí, o meu parto não foi nada disso, né? O João Salvador nasceu lindamente, eu tive coisas muito lindas no parto, mas teve coisas que hoje eu teria dito não, eu não estou ok com isso, eu não estou ok que façam indução do parto, eu não estou ok de ir para a maternidade quando eu ainda não estou em trabalho de parto ativo, só porque há um protocolo, sei lá, várias coisas que aconteceram que meio que eu fui levada a fazer, né? Porque era protocolar e mesmo com uma equipe totalmente humanizada. Então eu sinto que há muitas camadas e quando vocês tocam no tema parto e no que ele fala, porque nesse livro fala exatamente sobre isso, e a Ana Tomás também tocou nesse assunto há 15 dias atrás, sobre o que é natural, é que até no parto humanizado já há muita coisa que não é natural, não é? E então é uma desconstrução gigante, gigante. Eu sinto a minha raiva, eu sinto que é uma raiva não só sentimento, é uma raiva emocional, é assim, eu não quero que isto volte a acontecer, nem para mim, nem para outras mulheres, porque nós parece que saímos de uma fantasia para outra. E, e cada parte é um parte. E uma coisa que eu tenho sentido aqui dentro de mim é que há uns anos atrás eu não queria ser mãe, né? Eu queria ser mãe, mas não estava preparada para ser mãe, porque tinha que olhar para muita coisa sombria sobre eu, criança, né? Depois de começar a fazer esse processo todo, eu disse, não, quero ser mãe, quero de facto, o meu corpo está pedindo e não só, eu já estou a olhar para a minha sombra, então eu já vou poder ser uma mãe não iludida, mas hoje eu penso assim, nossa, eu sinto que o meu corpo quer ser mãe outra vez, e tem uma parte minha que tem a ver com a minha humanidade enquanto mulher selvagem. Eu sinto que há uma parte muito forte minha que sente que é um momento de transformação tão forte que não é só a criança que vem ao mundo, não é aquela criança que chega aqui, que
tem o poder e o potencial de trazer luz e transformar, mas eu, enquanto mulher, depois de parir um novo ser, eu já não sou a mesma, então eu também consigo transformar à minha volta. E eu sinto essa força, eu estou falando enquanto eu falo, só de falar eu já sinto essa força, parece que sou uma chama, até é uma chama destruidora talvez, porque é destruir esse patriarcado, não é? De camadas que me dizem que eu não sou capaz, ou que eu acredito que eu não sou capaz de parir. Né? Eu precisei de ter 9 pessoas na minha equipe, porque eu não confiava em mim, né? Então eu tinha que chamar todo mundo, e todo mundo tinha que estar lá. E hoje eu não sei como é que eu estou em termos de corpo, mas em termos de cabeça eu já olho um pouquinho diferente. Então eu sinto que o parto realmente ele é uma coisa, precisamos falar mais sobre isso, não é? E não de um lugar de idealização, porque tem muita idealização no parto humanizado também, não é? E eu acho que isso é super importante. Enfim, abri aqui o meu coração num assunto que tem muitas camadas aqui dentro. E está muito vivo. Eu não consegui acompanhar todos os encontros, mas não sei se em algum já tinha chegado nesse tema do parto, ou é o primeiro que esse tema do parto vem mais forte, assim. Acho que já falámos algumas vezes, mas É. está forte agora. Oh, mas enfim, assim, também tô achando bem sincrônico, assim, e oportuno esse momento de abrir essa porta. Porque eu também tô nesse movimento, né, de olhar mais pro meu parto, depois de 1 ano e 3 meses dessa experiência, e já perceber várias coisas, assim, e aí ouvindo a Joana, me vem 2 coisas, assim. Uma delas é já acompanhei muito parto, né, e ouvindo você, eu me lembro da última vez que eu acompanhei um parto em São Paulo, quando eu morava na capital, e ouvindo você, assim, nossa, eu senti de novo a sensação, assim, de uma grande mentira, assim. Eu lembro que eu saí desse último parto, assim, com essa sensação: "Cara, isso aqui é uma mentira tão grande". E era isso, assim, era um parto com a equipe mais humanizada de São Paulo, com as melhores equipes, tal. E eu lembro de acessar esse lugar de conseguir perceber, assim, na profundidade, que na verdade aquilo era uma roupa diferente para a mesma coisa. E talvez até um pouco mais perverso, porque mais difícil de perceber, né, é isso, mais difícil de perceber o engodo, assim, mais difícil de perceber, porque a fala é bonita, porque parece que a mulher que está escolhendo tudo, mas tem todo o sistema, ele é muito muito perverso e muito profundo, não é só um ambiente diferente, né, no hospital, sei lá, uma banheira, ou uma luz diferente, ou um discurso diferente de um profissional que vai fazer a gente acessar realmente essa transformação nesse sistema de cuidado, né, desse momento. Então, já pude vivenciar muito isso e acessar esse lugar de que a Joana está trazendo um pouco de, tipo, de uma certa desilusão também com esse movimento, assim, do parto humanizado, porque com certeza, assim, a gente está construindo muita ilusão mesmo, muita idealização nesse caminho, né? E o que a Ana falou no último encontro me tocou muito também, né? Sobre o que é natural e sobre como a gente, às vezes, nessa busca pelo natural, a gente não está chegando nesse natural, porque se tem idealização, já não é natural. Se tem controle, não é natural. Então, é muito profundo, né, esse tema,
E hoje virou um mercado também, né? O parto humanizado. Então, tem muitos profissionais que entram por isso, assim, pela onda, estão percebendo que tem demanda e mudam um pouco o discurso, mas não fizeram uma transformação, porque assim, para acessar esse lugar de cuidado que o Michel Odan fala, né, no livro e tal, precisa de uma transformação muito radical do ser, né, desse cuidador, e que eu vejo a maioria dos profissionais não tocam isso, inclusive doulas, né, que talvez nesse cenário seja profissional menos contaminado, assim, porque não necessariamente faz uma formação, né, da área de saúde e tal, então, mas ainda assim, é isso, a gente está nesse sistema, né, nessa civilização. E a outra coisa que me vem, não sei se vocês conhecem a Clara, que ela tem um movimento do parto cósmico, e ela, ouvindo você falar, também me lembrei de uma fala dela, né, sobre essa coisa que você falou de que essa experiência do parto não é só sobre esse ser que chega, né, mas é sobre você e sobre essa experiência transformadora para você enquanto mulher e sobre essa potência que você sente só de falar. E esses dias eu estava ouvindo ela falar também sobre isso e ela falou uma frase também muito maravilhosa que a nossa sociedade construiu uma ideia de que o parto ele é feito para um bebê nascer. E esse é o objetivo do parto, um bebê nascer. E se o bebê nasceu bem, tá bom. Então, assim, não importa se você não teve uma experiência tão boa ou se você sofreu violência, porque o que importa no fim é se o bebê nasceu bem. E aí ela vai trazendo, né, essa desconstrução de que a natureza não ia criar um processo tão grandioso com esse objetivo tão direto, assim, né? É muito mais coisa que acontece nessa experiência, né? E para a mulher, né? Então, ela traz muito esse lugar de que o parto é sim uma experiência que possibilita a mulher acessar estados de consciência muito elevados, né? E acessar, inclusive, também essa coisa que a gente está falando tanto desse estado de não separação. E que ele traz também nesse trecho do livro, de que o parto não é sobre uma separação. O parto é justamente o contrário. O parto é sobre uma união com um todo, né? Sobre essa sensação de integridade, de integração. Então, a gente precisa falar mais mesmo sobre parto e eu sinto que a gente precisa, inclusive, aprofundar muito, assim, as falas sobre esse assunto, porque vivendo esse universo do parto humanizado, eu vejo que já ficou muito raso, que teve, né, o seu papel, né, de trazer assuntos que até pouco tempo ninguém falava, né, então trazer isso para a consciência e para cada vez mais mulheres poderem ouvir e olhar para isso de uma outra forma. E ainda tem um valor, né, esse discurso, porque ainda muitas mulheres não acessam isso sobre o parto, né? A gente está aqui num meio que a gente acessa, então a gente talvez já pode olhar e falar, nossa, a gente já pode aprofundar isso. Mas é isso, eu sinto que a gente já está num ponto que a gente precisa de caminhar um pouco mais nesse tema, né, do parto humanizado, porque a gente já pode. A gente já pode ir além e acessar outras camadas, assim como a gente faz, né, cada uma no seu processo individual de ir acessando mais camadas, né? Sinto que a gente também já está preparado para acessar mais camadas sobre essa experiência, né? Obrigada, Aproveitando essa deixa, esse quase convite, Jéssica, da gente se aprofundar, que a gente já está pronta. E aí eu quero convidar, então,
para a gente fazer uma experiência, então. É uma experiência que quem vai nos ajudar nessa navegação é o nosso medo. É uma experiência rumo ao total desconhecido. E aí, nesse total desconhecido, é uma navegação de, puxa, isso eu já sei, então não vou usar. Isso eu também já sei, então não é isso. Isso aqui é a minha referência, que alguém disse, também não é isso. É um desconhecido. E nessa navegação, que o medo vai apontar aquele lugar que eu nunca toquei, que nunca ninguém falou, que nunca foi dito. A pergunta é: o que é o parto? O que é o parto para mim? O que é o parto para mim? O que é isso? O que é isso, afinal de contas? Eu tenho algumas informações. Tenho algumas informações do que me disseram, do que eu já li, do que o livro traz, de que é o começo de uma união. Ok, eu tenho um frame aí, eu tenho uma moldura. Mas o que é que ainda não foi dito? O que é o parto? E aí o convite para essa navegação é olhar e entrar em contato com o seu medo. O medo. Não um medo ligado a alguma história, eu tenho medo disso, eu tenho medo. Não, medo como esse lugar de falar algo realmente ousado. Falar algo realmente perigoso, inclusive. Perigoso no sentido de, nossa, o que vão falar de mim se eu falar isso? O que vão pensar de mim? E aí, você pode pôr culpa no exercício, pôr culpa em mim, a Pri mandou fazer isso, então tudo bem, tá? A gente tem essa prerrogativa aqui. Então vamos fazer uso dessa prerrogativa, que aqui é um experimento, né? Eu estou propondo, então a gente tem essa proteção para falar sobre isso agora. Mas o medo ele tem uma característica interessante. Ele precisa de uma decisão, de uma escolha. Então eu vou fazer uma pergunta direta e vocês podem falar sim ou não, ok? Não tem certo e errado. Mas para navegar, a gente precisa de uma decisão. Então a minha pergunta é: se vocês, Joana, Flora, Jéssica e Priscila, se vocês aceitam navegar com o medo e se perguntar o que é o parto, o que é o parto, o que eu sinto a respeito do parto. Joana, você aceita? Sim, Flora, você aceita? Jéssica, você aceita? Sim. Ok. Ok, então vamos entrar em contato com o medo. Só entrar. Eu vou fazer a pergunta e quem sentir de trazer, traz. Não tem ordem, não tem um protocolo para isso. Então, entrando em contato com o seu medo, esse lugar desconhecido, não mapeado, não navegado, não dito, esse lugar perigoso. O que o meu medo diz sobre o que é o parto para mim? O que é o parto? o parto é um derramar das vísceras de um corpo que se doou. O derramar das vísceras do corpo que se doou. O parto é a morte
Parto é a morte. Parto é o grito mais profundo que uma mulher pode soltar. Parto é o grito mais profundo que uma mulher pode soltar. Parto é uma explosão, uma criação, uma abertura de universo, de mundos, uma abertura de possibilidades. O parto é a criação pura. O parto é um estado de êxtase completo, uma dissolução total do eu. Parto é uma explosão, um estado de êxtase, uma dissolução do eu. Parto é a dor mais prazerosa que alguma vez eu já vivi. Parto é a dor mais prazerosa que alguma vez eu já vi. O parto é a permissão para a prática da magia, a permissão da mulher, em sua plenitude de magia. O parto é a ponte e o portal entre o céu e a terra. O parto é a ponte, o portal entre o céu e a terra. O parto é a morte de todas as ilusões e idealizações. O parto é a morte de todas as ilusões e idealizações. Parto vaginal é um milagre da terra, de Gaia. O parto vaginal é o milagre da terra, de Gaia. Parto é a abertura para o universo. Parto é a abertura para o universo. O parto é a dissolução do tempo e do espaço. Parto é a dissolução do tempo e do espaço. O parto é o próprio universo, abundante, próspero, infinito. Parto é uma travessia. É uma travessia quando chega ao fim, tem todo um novo começo. Parto é uma travessia. Quando chega ao fim, tem todo um novo começo. O parto é um rasgar da alma para caber mais amor. Parto é um rasgar da alma para caber mais amor. O parto é a fresta entre os mundos. O parto é a fresta entre os mundos. O parto é entrega, é soltar, é render-se à sua essência. O parto é a rendição completa. O parto é a rendição completa. O parto é uma grande festa. O parto é uma grande festa.
parto é como aquelas células que se dividem e que se multiplicam. Elas não se dividem, elas se multiplicam. O parto é isso. É mais uma unidade celular ao serviço, com propósito, e que muda tudo à sua volta, nessa multiplicação. Parto é essa unidade celular que se multiplica e que transforma e que muda tudo ao seu redor. O parto é um Big Bang, é uma explosão em infinitas partículas que possibilitam a criação de tudo. Parto é um Big Bang, uma explosão de infinitas partículas que se espalham. Uhum. O parto é o cinema das estrelas. O parto é o cinema das estrelas. Ah, O parto é um orgasmo da terra. Parto é o orgasmo da terra. Parto é a transcendência. A transcendência entre aquilo que é possível e o impossível. O parto é a imanência, a possibilidade de viver o universo em si mesmo. Parto é a imanência da possibilidade de viver o universo. Parto existe fora do tempo e do espaço. Um hiato de tempo entre o inspirar e o expirar. Entre o ser e o não ser. parto é alienígena. O parto é alienígena. Parto é uma dança sagrada. Parto é uma dança sagrada. Eu não sei como superar um parto. Não há forma de superar um parto. Não há forma de soprar um parto. Superar. Superar. Nada pode ser igual depois de um parto. Nada pode ser igual depois de um parto. O parto é a Parto é um experiência. nada. Pode falar. Parto é o nada. Parto é a experiência mais humana e mais sagrada que a gente pode experimentar na Terra. Parto é a experiência mais humana e mais sagrada que se pode experimentar na Terra. O parto é o momento em que a lua cheia vira uma lua nova. Muito rápido, ou não. Parto é o momento em que a luz se transforma numa lua nova, muito rápido, ou não. O parto é o vazio. Parto
é o vazio. O parto é. Eu acho que o parto é a maior prova de amor que Parto é a maior prova de amor um corpo pode suportar, que o corpo um corpo pode físico suportar, pode suportar. o corpo físico pode suportar. O parto é uma dádiva, é um presente. Parto é uma dádiva, um presente. Parto é uma grande oferenda. Parto é uma grande oferenda. Parto é a experiência carnal do paradoxo da vida. Parto é a experiência carnal do paradoxo da vida. Parto é o paradoxo. Parto é fruta madura. Parto é fruta madura. O parto é um renascer de um rio ensanguentado. Parto é um remexer de um rio ensanguentado. Renascer, Remexer. renascer. Renascer. Mas renascer volta a mexer. O parto é um renascer de um corpo ensanguentado. E um rio ensanguentado. De um rio ensanguentado. Obrigada. E um corpo ensanguentado também. Também. Ok. Parto é selvagem. Parto é selvagem. Assim seja. Assim é. Assim seja. Ok. Gratidão pelas partilhas. Como foi isso para vocês? Nossa, eu quero parir agora de novo. Eu tenho uma amiga que fala que se ela pudesse, ela seria, tipo, tem gente que é barriga de aluguel, né? Ela fala que ela seria parto, se ela pudesse parir por outras mulheres, ela faria isso. Hum. Eu estava aqui a pensar, assim, não é desconhecido, mas estava aqui a usar a minha mente para indagar e investigar mais sobre a palavra parto, né? Porque vem de, me veio muito, é uma parto, partir, partida, né? Não sei exatamente a origem de parto. E, e é isso, é uma partida, né? Porque é uma partida para além mundos. E assim, eu falo por mim, como eu sou meio. Eu gosto muito de estar conectada a outros mundos. Essa sensação de, não, do novo parir, né, é muito aliciante, apesar de dar um medo gigante, assim como aliciante, né? É quase um carrossel de emoções. E é muito lindo, né, ouvir cada uma, porque
não há palavras que descrevam um parto, né? A gente pode só tocar ali nos limiares do que a gente consegue conceber da experiência humana, mas assim, não tem como descrever um parto, né? Não tem. Não há palavras, não há. O mundo não tem palavras para descrever um parto. Eu acho que essa é a maior descrição de um parto. Não tem palavras. Não tem Talvez a única palavra que caiba seja. Esses dias uma amiga me trouxe essa sabedoria do anjo do amém. Essa palavra amém, que é essa palavra que simplesmente putz, não sei nem como dizer, mas como uma confirmação de que a experiência é soberana, sem nenhum julgamento, né? E sem nenhuma palavra que possa dizer mesmo, é só um amém. A experiência de cada uma é totalmente soberana e palavra nenhuma realmente vai conseguir chegar perto, né, do que é. Amém. 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 Eu pesquisei Amém, aqui. amém, né? Parece amém. Amém. Amém, 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 amém. Tem um vídeo lindo de um senhorzinho, não sei se vocês já viram esse vídeo, um TED, que ele fala sobre isso, que ele faz esse paralelo entre amém e amém. E ele faz esse convite, né? Em vez de a gente falar amém, a gente sempre fala amém. Que é a mesma palavra, né? Só a forma de falar é diferente. E eu pesquisei aqui rapidamente no Google a origem da palavra parto e aparentemente vem da palavra do latim parere, que significa dar à luz. E depois fala, né? Dar à luz. Dar à luz É. também é uma metáfora Não, muito. isso é muito lindo, né? Dar à luz é muito bonito mesmo. E é uma grande metáfora, assim, um grande ensinamento, né? Ali no início da vida, sobre essa grande jornada da vida, né? Que se faz, né? Que se cria nesse vazio, nesse escuro do útero e que sai, né? E que é entregue, né? Que é dado à luz, mas que se cria, né? Nesse escuro, né? É muito lindo. Agora, uma pergunta, assim, será que é por dar à luz que a mulher fica nas sombras? Porque o que vai à luz de um lado vai na sombra do outro, né? E é muito forte isso, assim. Por outro lado, ontem eu tirei, estou num estudo aí do tarô de Marcele, e aí ontem eu tirei um tarô para minha sobrinha, e aí saiu a carta da Lua. E a carta da Lua, daquele livro do Rodorovsky, que é o Caminho do Tarô, é muito lindo, né? Ele traz de uma forma muito poética, e ele traz algumas partes de como se a carta falasse, né? Se aquela carta falasse, o que ela diria. E a carta da Lua falava algo sobre essa escuridão, esse mistério, né, esse mergulho nessa escuridão onde tudo se cria, e dizia que, na verdade, essa escuridão, né, esse mergulho na escuridão, era um caminho em direção à luz. Que quanto mais você vai na escuridão, em algum momento você chega nessa luz que reflete, né? Que a lua reflete a luz. Né? Então, E olha que o interessante, né? paradoxo. A gente fez justamente uma navegação na escuridão. E saíram E muitas eu coisas quero luminosas, assim, né? incríveis. E é exatamente isso que eu quero ancorar agora, sabe? Dessa habilidade que é nossa, enquanto ser humano, de navegação no escuro. E nós, sendo mulheres, também temos uma ligação assim muito bonita com o medo, né? Que fica uma pesquisa interessante aí para cada uma de nós. Esse lugar da mulher como essa navegadora da escuridão, né? Esse lugar de tocar o invisível,
né, de ir para esse desconhecido. E não é um lugar assim de coragem, como se fala, dessa coragem que está mais relacionada, talvez, à raiva, mas é um impulso de novo, de ir atrás daquilo que ainda não é, daquilo que ainda não existe. O impulso de criação, o impulso de gerar, de gestar algo que ainda não existe. Isso é navegar no escuro, isso é usar o medo. Quem de nós, durante a gestação ou parto, não teve medo? Era puro medo, medo de tudo, né? Então, a gente tem uma ligação muito próxima com o medo. E a gente não. E isso também nos foi roubado. Tipo, na sociedade nos ensina que medo é algo ruim, o medo é algo que te paralisa, que te destrói. O medo inconsciente, sim, mas e se eu olho para o meu medo, e se eu ouço o que, que ele tem para me contar? Ele está me contando algo que eu ainda não estou enxergando. E o medo me traz para o presente. Para fazer esse exercício que a gente fez, nenhuma de nós estava pensando na janta, no filho, ou no companheiro, ou no problema. Para fazer esse exercício, a gente teve que estar somente no presente. A gente ficou um tempão em estado de presença pura. Isso é uma habilidade incrível. Isso é um superpoder, isso é uma potência. E eu quero ancorar que a gente fez isso aqui juntas agora. Isso é criação, isso é magia. Isso é, isso é, ah, isso é divino. E é esse o lugar que faz com que a gente construa mundos novos, culturas novas, e novas formas de se relacionar, e novas formas de construir o nosso próprio mundo. Talvez a gente tenha se afastado também, né, desse lugar natural do medo, né? Porque hoje a gente vive muito medo, mas também são medos artificiais, né, que nos afastam, mas tem mesmo um lugar do medo, que é um medo natural e que o parto também nos ensina isso, porque tem um momento no parto que inclusive o Michel Odan fala que a gente acessa um medo fisiológico, porque naquele momento é aquilo que precisa para a liberação de hormônios, né? Precisa mudar a chave dos hormônios que precisam ser liberados e é o medo que faz mudar essa chave, que é aquele momento que a gente fala, que é aquele momento que a gente está muito perto, inclusive, de acessar essa grande expansão, né? Essa grande luz. Talvez é isso, né? Esse momento dessa grande navegação na sombra e aí chega esse momento de transição de ir realmente para um outro lugar e dá medo. E esse medo é necessário, né? É um medo que impulsiona, não é um medo que paralisa. Tem uma grande amiga, assim, mais velha, que ela fala, né, sobre que a gente normalmente tem uma relação com o medo estando aqui atrás, né, como uma voz que está aqui atrás, ou um monstro que está aqui atrás, falando coisas, né, na nossa orelha. E a partir do momento que a gente traz esse medo, né, para frente e olha para ele, é isso aí, acho que a Priscila trouxe, né, que o medo pode se tornar um parceiro de uma força que a gente pode caminhar de mãos dadas e que pode ser um grande guia, né, na nossa vida. Sobre o que a Joana trouxe, né, que a gente dá a luz, será que é por isso que a gente fica nas sombras, né, que a gente vê tantas sombras? Eu senti, assim, que eu acho que, de fato, é um pouco essa relação mesmo, né? Como se depois do parir o bebezinho que tivesse ali com aquela luz e espelhando essas sombras nossas. Então, é uma doação para a gente receber de volta justamente o que a Jéssica falou, para a gente conseguir olhar, né? Se a gente não coloca luz nessa sombra, ela vai estar sempre ali escondidinha, em algum momento isso vai vir à tona. Então, se a gente consegue colocar essa luz em cima dela, e que não é gostoso, mas é necessário,
a gente consegue modificar, né? Isso trabalhar. Então, realmente tem essa troca que a Joana falou, achei muito legal. Não à toa, esses bebés que nos escolheram são os nossos mestres, né? Eles dão-nos essa grande oportunidade de ser espelho, que também é uma grande doação, né? É uma doação parte a parte. E tem uma, acho que é um vídeo também, vê se eu vou recuperar, um vídeo que fala a visão do parto na antroposofia, é muito lindo, sobre as dores do parto da mulher, não sei se vocês já ouviram, de como as dores físicas que a mulher sente é uma solidariedade às dores energéticas, espirituais, que aquele ser sente, né, de vir de um lugar muito grandioso para um corpo, né, pequeno. E eu achei muito lindo, assim, para mim fez total sentido, assim. Porque eu tenho, até foi num lab do PM, nós fizemos um exercício de sentir os diferentes corpos, de ir do corpo físico até ao corpo arquetípico, e depois voltávamos do corpo arquetípico para o corpo físico. E eu, nesse exercício, eu senti muita dor mesmo, assim, quase sufocada. Que é a sensação, né? Quando a gente vai muito para um lugar muito grande e depois sente-se meio aprisionado no corpo. Então o bebê, né, que vem ao mundo naquele instante, que era tudo e virou um corpo físico, realmente com certeza ele sente alguma coisa muito forte. E a mulher está ali, né, gritando, trazendo essa dor física ao mundo como algo muito conectado, né? Então, essas outras dimensões do parto, né? Que não se fala e que é tão místico e que nós hoje podemos tocar um pouquinho mais, assim, com este exercício. Foi muito lindo. Não, eu estou Interessante, hein? com Fiquei orgasmo curiosa. agora, de tão Oi? deleitada que eu tô. Tô assim, parece que pari, que foi um grande orgasmo. Eu tô assim, parece, sabe, estou assim, quase até o olhinho a fechar. E olha que bacana, né? A gente volta para o ponto do trecho no final, né? Que fala que é o início de uma nova etapa nessa união entre mãe e bebê. Então, até essa dança entre luz e sombra é uma dança entre a mãe e o bebê, né? E é tão interessante que quando a mulher está grávida, a luz está nela, ela brilha, ela, né, tem uma aura em volta, assim, tem uma coisa. Na hora que o bebê nasce, essa luz está no bebê e a mãe desaparece ali completamente, né? Então tem essa dança, né? Tem essa dança, assim, entre essa luz e essa sombra. E, e é uma parceria realmente, né? É uma dança de uma parceria, de como se fosse uma cumplicidade ali, traçada fora do tempo e do espaço terreno, né? Uma cumplicidade ali do tipo, ó, estamos junto ali, né? Estamos junto, a gente vai se lapidando ao longo, né, do processo. A gente se lapida, é um combinado, uma troca, uma dança. Você falando isso me lembra de uma frase sobre a amamentação que fala que ao amamentar, a mulher espiritualiza a matéria. E o bebê, ao beber esse leite, ele materializa o espírito. Uau, que lindo isso! É lindo, né? Uhum. Porque, né, esse ser, isso que a Joana falou também, é um ser que vem, né, dessa sutileza toda para chegar na matéria, e a mulher, pelo menos, né, a minha experiência e a experiência do parto
é uma descida muito grande, assim, na matéria, né? É uma experiência da matéria, assim, muito forte, né? Muito carnal, né? Muito do corpo físico, né? E fiquei muito curiosa para ver esse vídeo, Joana. Se você achar, manda pra gente. Não sei se é um vídeo, se é um... Eu acho que sei onde é que eu vou achar. E eu nunca tinha acessado isso, né, da antroposofia, mas, por um outro lado, logo que eu pari, eu recebi um amigo que é um grande estudioso, professor, né, professor de professores, Waldorf, faz a formação de professores, e ele me falou uma coisa muito interessante, que a antroposofia fala que no momento do parto é um momento que é isso, esse portal, né, tá tão aberto que é o único momento na vida de um ser humano que os seres mais espirituais, que eles falam, os seres que estão mais, assim, distantes da matéria, que, se não me engano, eles falam que são os arqueus, eles conseguem, tipo, tocar a matéria, assim. Então, todos os seres, assim, descem e estão muito perto dessa matéria. E aí, ouvindo você falar isso, né, são perspectivas, né, que é bem interessante ouvir isso, né, sobre a dor e sobre essa dor, e faz sentido. Por outro lado, é possível viver uma experiência de parto sem dor. Então, talvez tenha alguma outra coisa também que a gente pode se conectar, né, para ter uma experiência sem dor. A dor não é condicional, né? Não é uma experiência condicional, não é uma coisa. Até a gente poderia dizer que não é uma coisa natural do processo do parto. Tem gente que diz que a gente foi agregando isso à experiência do parto, e que hoje, né, quase todas as mulheres vivenciam isso, mas que é possível a gente fazer um trabalho para acessar uma outra dimensão do parto que não está atrelada à sensação de dor. Acho que preciso passar por alguns partos para se talvez um dia Mas chegar. eu vou mandar Mas para eu- vocês o material da Clara, que ela tem esse projeto do parto cósmico, inclusive, que eu estava lendo esses dias. Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro que é maravilhoso, que chama Pariremos com Prazer, que fala muito sobre não isso. li. Eu quis ler, mas já estava muito no fim e não consegui. É incrível esse livro, porque ele fala sobre essa parte fisiológica mesmo do parto, e dessa possibilidade de que fisiologicamente o parto é uma experiência prazerosa e não dolorosa. E a Clara explora bastante, aprofunda muito esse tema, e ela acabou de disponibilizar alguns livros os materiais que ela escreveu sobre isso, né? Sobre esse caminho aí de um parto estático, de um parto cósmico, um parto prazeroso. Mas é E aí, curioso isso que você está falando, porque talvez eu tenha uma crença e se calhar daí vem toda essa e é uma coisa a desconstruir, que dor e prazer eles estão muito ligados assim, não há um sem o outro, né? Tem essa crença, talvez seja aí que reside a grande questão, a crença, uhum, as histórias que a gente tem sobre dor e sobre prazer, né? uhum. É um campo Tá aí de estudo aí grande. tá aí uma boa investigação, né? Porque o parto acaba sendo esse momento em que você é convocada para o teu corpo. Você é convocada a estar no teu corpo. E o quanto que a gente está desconectado do corpo, né? Na nossa sociedade. A gente não sente, a gente não percebe o que está acontecendo aqui agora. A gente tem que parar e prestar atenção. Meu coração está batendo, eu sinto minha pele. Tem que fazer uma prática de meditação para sentir o corpo. E outra, a Então, gente só sente quando tem dor, né? e aí a Os dor momentos é que a essa gente mais sente o convocação. corpo é. Exatamente. Então, talvez, aí já é um grande talvez, né? Esse caminho, essa transição parta por um lugar de reconexão com o corpo,
para se poder, na hora de um parto, você abrir, né, e abrir os portais sem precisar que a dor te chame na marra, assim, tipo, vem, chega aqui, né? Eu vi isso muito, né, na minha experiência, que também a dor tem muito a ver com o processo de desligar o racional, né? Porque quando você chega num nível de dor, você não consegue mais pensar, você não consegue mais controlar nada. Então, a dor também como uma ferramenta de desligar esse neocórtex que está tão ativo e que para a gente é tão difícil de desligar. Mas é isso, talvez é isso, a dor como uma passagem e como uma ferramenta. Mas se a gente desenvolve outras ferramentas, talvez ela não seja necessária. A Ana Tomás fala isso muito, né? Talvez essa coisa que é necessária para se tornar desnecessária. Então, talvez a gente possa caminhar para isso. Faz muito sentido isso, muito. Uau! Uau, Eu quantas queria coisas trazer hoje, hein? uma fala também que eu achei muito bonita. Ouvi de uma mãe no parquinho. Ela disse: o primeiro amor de um filho é a mãe, mas o último amor de uma mãe é o filho. A mulher não consegue amar igual depois Ai, que de ter um lindo isso. filho. Eu achei muito lindo também, nunca tinha ouvido. Eu assim, caraca, faz muito sentido também. Bom, acho que a gente está encaminhando para o fim aí, né? E eu queria fazer um convite e trazer uma fala, assim, também que ficou aqui repetindo aqui na minha cabeça, que é um poema, na verdade, né? Que esse papo todo ficou bem vivo aqui para mim. Então, primeiro eu vou fazer o convite, que enquanto a gente estava fazendo o exercício, também me veio, durante a minha gestação e durante o meu parto, eu ouvi muitas vezes uma meditação guiada sobre o parto, que, nossa, que é muito lindo. Na verdade, era uma meditação em inglês, que eu acabei traduzindo, assim, na última semana. Eu ouvi bastante durante a gestação em inglês, mas é diferente, né? Eu ouvi em inglês e ouvi na sua língua natal, e eu estava nesse processo querendo muito traduzir, pedindo para meu companheiro traduzir, porque eu não falo inglês super, não sou fluente, nada disso, mas entendo e tal. Aí eu cansei de esperar e na última semana, assim, uma semana antes dele nascer, eu consegui traduzir e eu gravei com a minha voz. Então, e foi assim, essencial no meu trabalho de parto e é uma meditação muito linda, assim. Então, eu vou mandar no grupo e se vocês sentirem de fazer, acho que tem tudo a ver com esse caminho que a gente fez hoje, assim. E é um áudio, né, uma meditação que fala sobre o parto, mas que eu uso sempre, assim, que eu sinto que tem algo novo nascendo na minha vida. Então, não é também só para o parto, né? Só para quando a gente está nesse momento grávida de um filho, mas em tantos outros momentos na nossa vida que a gente está gestando outros filhos, né? Filhos ideias, filhos projetos, enfim. Então, vou mandar lá. E o poema é um poema do Rumi, que é assim: por anos, imitando outras pessoas, eu tentei conhecer a mim mesmo. De dentro, não podia decidir o que fazer. Incapaz de ver, ouvi meu nome sendo chamado. Então, caminhei para fora. A brisa do amanhecer tem segredos para lhe contar. Não volte a dormir. Você tem que verificar o que realmente quer. Não volte a dormir. As pessoas vão e voltam através da soleira da porta, onde os dois mundos se tocam.
A porta está aberta. Não volte a dormir. Gratidão, Jéssica. Obrigada. Não dormiremos. Não voltarei a dormir. Não, não. É isso. Boa noite, queridas. Eu estou sem palavras. É isso. Isso sim. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todas. Beijo.